Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso terapêutico Seja Livre da Ansiedade. E hoje nós iniciaremos a primeira aula do curso. Nosso objetivo, te libertar desse mal, te libertar desse problema de crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, toda essa ansiedade do mal, para você ser livre dela, você dominar esse problema, não ser mais dominada pela ansiedade, chega de prejuízos, chega de uma qualidade de vida ruim, isso não é para você. Nós não viemos nesse mundo para viver dessa forma, sofrendo, não. Viemos nesse mundo para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Esse curso, ele é baseado no meu livro, Seja Livre da Ansiedade. Você pode adquirir esse livro, tá? E tudo que a gente vai falar nesse curso é baseado nesse livro. E agora a gente vai começar a aula no primeiro capítulo. Eu vou aqui compartilhar que, na verdade, é o início. A gente começa falando sobre as 4 fases para ser livre da ansiedade. 4 fases, olha que interessante, gente. 4 fases para ser livre da ansiedade. Gente, vocês sabiam que toda doença, que todo problema tem uma história? Se você olhar, vamos supor que uma pessoa que sofre de gastrite tem uma história. Como que aquela gastrite surgiu? Ah, a pessoa fala assim, eu tenho fibromialgia, tem uma história. Até mesmo a gravidez, você que é mãe, pai, sabe? Quando você ficou grávida, você tem uma história para contar como que foi. O seu relacionamento, você tem uma história. Se você olhar, tudo tem uma história. E se você sofre de ansiedade, pode ter certeza que você também, essa ansiedade que você sofre, também tem uma história. E quando a gente pensa no sofrimento, na doença em si, na ansiedade, nessa situação que você vive, tem uma história. E essa história, ela tem fases. E a ansiedade, ela tem 4 fases, necessariamente. A primeira fase da ansiedade a gente chama de negação. Vem aqui, ó, negação. Anota aí, ó. Negação é a primeira fase. São 4 fases. Negação, aceitação, busca de ajuda e melhoras. Então, você passa por 4 fases. A primeira é a negação. A negação é a primeira. E como que é isso? Como que é o problema da negação? A negação é quando você não vê, você não enxerga que existe um problema. Sabe aquela pessoa apaixonada? A pessoa está muito apaixonada e ela não vê os defeitos, os problemas, as dificuldades que a pessoa está tendo ali, o parceiro ou a parceira. É uma pessoa que está em negação. Às vezes uma pessoa está com um problema, mas ela não reconhece aquele problema. Não adianta nem outras pessoas dizer, olha, você tem um problema. Ela diz que não. Você mesmo, digamos que você conhece alguém que tem um problema, e você chega e explica para aquela pessoa, e a pessoa diz, não, é resistência, está em negação, está em negação. Para não ficar nas minhas palavras, vamos pesquisar junto aqui comigo, na internet, vamos acompanhar, vamos lá. Aqui ele está pesquisando, aí aqui vem a resposta. A resposta, ó. Em termos de doença, a negação refere-se à recusa de um indivíduo em reconhecer ou aceitar a presença. Então, a pessoa, ela recusa ou não consegue reconhecer, tá vendo? Porque aqui, quando a gente coloca a palavra não consegue reconhecer, a gente tira a ideia de julgamento, dizer assim, ah, você está recusando. Não é uma recusa intencional, né? A pessoa não consegue reconhecer ou aceitar a presença ou a gravidade, porque às vezes é grave, mas a pessoa diz assim, não, isso não é nada não, não é nada demais, de uma doença, seja ela física ou mental. No caso da ansiedade, ela começa com um problema mental. Essa negação pode se manifestar de diversas formas.
como a recusa em buscar tratamento. Aqui, ó, recusa de buscar tratamento, ó, recusa de buscar tratamento, é o mais comum. Amenização, né, a pessoa ali, ela vai ter, a minimização do sintoma, o sintoma está grave, ela diz, não pega nada. E ou a negação da necessidade de ajuda, diz, não preciso de ajuda, não. Isso é a fase da negação. Normalmente, quando a pessoa apresenta um problema, ela está nessa fase de negação. Você já ficou na fase de negação, eu já fiquei na fase da negação, e aí depois dessa fase, a pessoa, quando começa a reconhecer o problema, isso pode demorar anos a pessoa na fase da negação. Aí sim, depois a pessoa pode passar para a próxima fase, que é a fase da aceitação. O que é a fase da aceitação, gente? A fase da aceitação é quando a pessoa reconhece que, de fato, existe um problema. A pessoa fala, olha, realmente tem um problema aqui. Agora chegou a fase da aceitação. Deu um passo, saiu da zona do conforto, porque todas essas fases deixam a pessoa em uma zona de conforto. A pessoa sai da zona de conforto de uma fase, passa para outra. E a negação é a mais triste, porque a pessoa está sofrendo. Todo mundo vê o sofrimento, mas ela não reconhece, mas sente, tá? Sente. Agora, escreve para mim aí, você está na fase da negação? Você já viveu a fase da negação? Você lembra? Fala, nossa, eu vivi por muito tempo a fase de negação. O que você acha? Acontece também quando um parente parte, existe morte. O parente morreu, alguém da família morreu, mas a pessoa fica vivendo como se essa pessoa ainda estivesse viva. É a fase da negação. Relacionamento, a pessoa terminou o namoro, terminou o relacionamento, acabou, a pessoa não aceita, acha que o relacionamento continua. Meu, já terminei o relacionamento com você, não tem mais relacionamento. Mas a pessoa continua achando que tem. E aí começa a ter crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, porque fica um conflito, é a fase da negação. Então, a fase da negação é algo terrível. Então, vamos lá, vou compartilhar um vídeo com vocês de 2 minutos, para não ficar só nas minhas palavras, e depois a gente parte para a próxima fase. Você já percebeu algo diferente no seu filho, mas continuou dizendo a si mesma que não era nada? Essa era a Gabriela. Ela sempre via o lado bom da vida, mantinha a família por perto e adorava ajudar os outros. Mas, ultimamente, ela sentia que a filha Carla simplesmente não estava bem. A Carla, por outro lado, sentia o coração disparar sem motivo. A mente dela estava cheia de preocupações e pequenas coisas a deixavam ansiosa. Ela cometia erros que normalmente não cometeria. Ela até tentou conversar sobre isso com a mãe, mas, no fundo, convenceu a si mesma de que era só uma fase. As mãos dela tremiam. Ela ficava doente com frequência, mas sempre minimizava. A Carla queria tanto ficar bem que não conseguia admitir que estava lutando contra a ansiedade. Essa esperança de simplesmente ficar bem a impedia de ver a verdade. Ela precisava de ajuda. E quer saber? Acho que todos nós já fizemos isso em algum momento. Colocamos uma máscara de coragem para nossos filhos, nossas famílias, até para nós mesmos. Dizemos, estou bem, mesmo quando não estamos. O desejo de ficar bem é tão forte que acabamos negando o que realmente está acontecendo. Mas a questão é a seguinte: ignorar a ansiedade não a faz desaparecer. Fingir que está tudo bem não nos cura. É por isso que quero falar sobre os 4 estágios da ansiedade: negação, aceitação, buscar ajuda e melhorar. A negação é quando fingimos que tudo está normal, mesmo quando fica mais difícil lidar. A aceitação é quando finalmente admitimos: algo não está certo e tudo bem. Buscar ajuda exige coragem, seja conversando com um amigo, um familiar ou um profissional. E então, lentamente, vem a recuperação. Não de uma vez, mas passo a passo, com apoio e compreensão. Então, se você se vê ou vê seu filho nesta história, lembre-se, você não está sozinho. Não há vergonha em pedir ajuda. A cura começa com a honestidade. E o primeiro passo é apenas admitir como você se sente. Uau!
Tá vendo, gente? Me chamou muita atenção aquela frase quando ele diz assim: a vontade de ficar bem é tão grande que impede de reconhecer que você não está. A outra frase que me chamou a atenção é quando diz assim: quando você reconhece que você não está bem, aí você passa para a fase da aceitação. Fala para mim aí, faz uma reflexão. Qual foi a frase desse vídeo que te chamou mais atenção? Independentemente da frase, o importante é que você tenha passado para a fase da aceitação, tá? É aceitar, realmente, eu preciso de ajuda. Quando você passa para a fase da aceitação, né, e o que acontece? Você começa a pesquisar sobre ansiedade, isso já é fase da aceitação, tá? Você aprende e conhece mais sobre o assunto. Olha lá, pessoa, você nesse curso, você que está participando dessa aula, talvez você já esteja na fase da aceitação, porque você está procurando conhecer sobre o assunto. Você reconhece que seus sintomas não é normal e que algo precisa ser feito. Você decide procurar um psicólogo, um psiquiatra, talvez, se o caso for muito grave. Entendeu? Então, essa é a fase da aceitação. Depois que você começa a fazer essas pesquisas, você começa a saber mais sobre o assunto, aí sim você passa para a fase da melhora. Na fase da melhora, ou melhor, você passa para a fase da busca de ajuda. Na fase da busca de ajuda, aí a coisa se intensifica. Você lê livros, você pega meu livro, você lê, e você começa a tentar aplicar todo o conhecimento que você está adquirindo. Você leva o seu problema a sério. Aí você já está na fase, né, da busca de ajuda. Você busca ajuda espiritual, você busca ajuda de profissionais, você busca ajuda de livros, de pesquisas. Só que só é a fase da busca de ajuda se, de fato, você começa a colocar em prática as orientações, o que você aprende, porque muitas vezes a pessoa parece que está na busca de ajuda, ela até vai no psicólogo, no psiquiatra, lê livros, mas nunca aplica, nunca coloca em prática o que está aprendendo. Então, não está só na fase da aceitação, porque na fase da busca de ajuda, você coloca em prática, você leva aquilo a sério, você diz assim, ó, tem um problema e eu preciso resolver, você senta e resolve. Aí, claro, evidentemente, você passa para a próxima fase, que é a fase de melhoras. Aí você já começa a ver resultados, você já começa a melhorar, e aí vai melhorando, 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 e vai tendo melhora. Daqui a pouco você tem uma recaída, daqui a pouco você melhora mais, recaída, melhora, porque aí vai ter, gente, vai ter um zigue-zague, porque a fase de melhoras, ela não é assim, melhora de uma vez. Você vai melhorando aos poucos. Se alguém chega e diz assim, eu melhorei de uma vez, a gente até se preocupa. Até colocar o gráfico aqui para vocês verem. A melhora, ela segue um gráfico. Né? Vou mostrar para vocês aqui o gráfico. Gente, aproveita, vai anotando, revê a aula de novo. Aqui está o gráfico, tá, gente? Então, veja, o gráfico, a pessoa está no sofrimento, melhorou, recaiu, teve uma boa melhora, uma recaída, e melhorou mais um pouquinho, recaiu, melhorou, recaiu, e assim vai. Mas se você pegar daqui até aqui, ó, subindo, você vai ver que só está melhorando, só que as melhoras, elas vêm com recaída, porque tem, às vezes, a pessoa, ela melhora, ela chega aqui nesse ponto, se sente tão feliz, aí quando tem a recaída, ela fica triste, ela fica mal, ela sofre por estar sofrendo, aí recai total, vai lá para baixo. Calma, é assim, ó, você vai melhorando. Então, se você seguir, se você passar pelas fases, a sua tendência é melhorar. Certo, gente? Então, essa foi a primeira aula, nós tivemos a primeira aula do curso, até que enfim chegou a primeira aula, e eu espero, de coração, que você possa aproveitar e que você passe de fases cada vez mais e que você melhore e tenha uma vida com qualidade. Forte abraço, gente. Até a segunda aula do curso Seja Livre da Ansiedade. Muito, 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 muito coração para você. Tchau.
Tchau, gente.